Estamos de volta aí com o segundo bloco. O primeiro passou muito rápido, gente. E, assim, tem várias perguntas aí para a gente estar fazendo para o enfermeiro João. Para você que chegou aí agora, né, nós estamos hoje aqui com o enfermeiro João, que é especialista em saúde mental, em enfermagem psiquiátrica, em dependência química, né? Então, e é professor, né? Professor lá da Carajás, tá? E nós estamos aqui abordando um tema super interessante sobre a rede de atenção psicossocial e a prevenção ao suicídio. Lembre que eu falei, né, que a gente ia tratar disso todo esse mês de setembro aí. E eu fiz uma pergunta para o João no último bloco, a seguinte: como se dá a origem dos transtornos mentais nos indivíduos? Fala para a gente aí, João, para a gente ficar aí atento a isso. Assim, o público leigo tende a levantar culpados, né, para quando o indivíduo deprime ou quando o indivíduo entra num surto psicótico. E geralmente os culpados que a população, a sociedade estabelece é o trabalho, né, a religião, o estudo, as traições amorosas. Geralmente são esses os culpados que são levantados, né, pela população de uma forma geral. Mas eu tenho a dizer para vocês que é multifatorial, ou seja, vai estar envolvido na gênese, né, na origem desses transtornos mentais, fatores predisponentes e fatores desencadeantes. Sendo que os fatores predisponentes estão relacionados à questão genética, hereditária, as questões biológicas, e já os fatores desencadeantes são os fatores socioambientais. Aí sim entra os conflitos, os traumas, entram aí então as situações que eu acabei de falar, como exageros na vida cotidiana, né? Com o estudo, com os relacionamentos. Os relacionamentos têm sido causas de adoecimento mental entre diversos indivíduos. Então, a gente não pode dizer que há só um determinante, são vários determinantes para a gênese desses transtornos mentais. E, nesse sentido, é importante que a gente frise que não só nos transtornos mentais, mas nos transtornos orgânicos e clínicos, de uma forma geral, a gente percebe que há essa contribuição genética, hereditária também, né, na origem deles. Tanto que a gente vê aí pessoas que passaram a vida usando drogas ou se alimentando de uma forma inadequada e não adoeceram das doenças que a gente conhece, ocasionadas por esses mau hábitos, né? Enquanto outras pessoas que se cuidavam, que tinham uma alimentação balanceada, acabaram sendo acometidas por transtornos como diabetes, hipertensão, né, câncer. Então, a gente percebe aí que tem uma ligação genética também relacionada, né, a esses fatores socioambientais. Eu não estou falando com isso que agora ninguém vai ter que se prevenir porque a gente já está condicionado a ter um transtorno mental ou clínico. Mas há algumas pessoas que têm uma tendência aumentada pela questão genética. E aí é importante que todos nós venhamos traçar uma linha de cuidados, né, de prevenção, buscando o lazer, buscando coisas que venham nos proporcionar qualidade de vida. Importante ter falado isso, que no último programa a gente falou, teve algo nesse sentido, que eu até perguntei sobre a hereditariedade, né, algumas questões aí. Então, é importante a gente deixar bem claro isso, que isso pode ser um fator determinante, né, mas não quer dizer que a pessoa obrigatoriamente vai ter algum problema, né, João? Sim, a hereditariedade ela é um fator que contribui, né, nessa questão multicausal aí, né? São diversos fatores que vão estar relacionados. Ela vai ter uma contribuição significativa, mas a exposição a fatores de riscos, né, que são os fatores desencadeantes, e aí entra os maus hábitos de vida, né, situações de exposição traumáticas, tanto a nível psicológico quanto físico, vão ser determinantes, sim, juntos com esse fator hereditário, genético. João, o programa hoje vai me ajudar também muito. Também. Infelizmente, O bichinho assim, está precisando É. de um tratamento psíquico aí, tomar alguma medicação, alguma coisa nesse sentido. É? não, na verdade é o seguinte, assim, como eu trabalho como legista também, infelizmente nós nos deparamos com muitas situações e a população às vezes nem tem conhecimento e pô, muitos assim, quando é personalidade, pessoa de conhecimento, público, famosa, a comunidade logo toma conhecimento.
a respeito de suicídio, nós vamos falar. Só que, em trabalhando no IML, já tem 10 anos que eu trabalho lá, assim, é muito comum, infelizmente, a questão de suicídios. Tem fatores de risco que desencadeiam ao ponto de suicídio? Tem como elencar para nós, para a gente que também trabalha na área de saúde, para o telespectador que está aí, quais são os fatores de risco que levam as pessoas a esse ponto de cometer suicídio? Sim, a falta de uma rede, né, de afeto, assim, então a falta de apoio familiar, a falta de amigos, a falta de espiritualidade, isso tudo pode ser contribuinte para a questão dessa tendência suicida. É importante também te falar que as drogas, né, o álcool e outras drogas, o crack, também são fatores de risco, porque através do uso crônico de drogas, essa pessoa pode se tornar dependente química e ela pode ter uma comorbidade psiquiátrica, né? Essas drogas podem precipitar um quadro de depressão, de transtorno psicótico, e esses transtornos, de uma forma geral, também são fatores de risco para a tentativa e também para o ato suicida. Tu sabe que assim, é o que tu falou, assim, de fato leva a informação de encontro ao que nós vemos lá, muitos jovens. Sim. Infelizmente, assim, nós percebemos um quadro de jovens que tem aumentado com envolvimento com drogas e acaba chegando a esse ponto, na verdade. Uma outra situação que lá, assim, como nós não temos dados assim, para confirmar o diagnóstico, o porquê, assim, fala-se muito a respeito de problemas financeiros, problemas passionais, e só que o maior número de casos que são comentados é a respeito do uso de drogas ilícitas, na verdade, que acabou combinando com isso. Então, esses fatores, a sociedade deve ficar bem atenta para combater também e diminuir esses riscos. Com certeza. Assim, eu não vou dizer, não vou garantir aqui, porque a gente não tem dados, como mesmo você falou, em relação à droga ser o principal elemento, né, contribuinte para a tentativa ou ato suicida. Mas eles são significativos, né? Porque a gente sabe que a pessoa que entra num quadro de dependência química por diversos tipos de droga, além de poder ter desencadeado em si um transtorno psiquiátrico, como a depressão, ele vai também ter uma degradação da sua vida, né? Então, a gente percebe que muitas pessoas que são usuários crônicos chegam a desestabilizar toda a sua estrutura familiar, né? Perder seus bens, e isso causa no indivíduo uma certa impotência, né? E é aquele estado que a gente conhece do indivíduo ter chegado ao fundo do poço, né? E isso pode levar ele a um quadro depressivo e a uma sensação de desesperança muito grande. Então, com certeza, o uso crônico de drogas pode sim ocasionar e contribuir de forma significativa para essa tendência suicida, para a ideação suicida e também para o ato propriamente dito. João, fala para a gente qual que é a ligação entre o transtorno mental e o suicídio. Que ligação tem essas duas, vamos dizer assim, esses dois paralelos aí, né, dos transtornos mentais e o suicídio? Olha, Dharmina, importante a tua pergunta, porque assim, a gente costuma associar sempre o suicídio a um transtorno mental, né? Quando a gente fica sabendo que alguém cometeu suicídio, a gente se pergunta, por que se matou? Estava com depressão, né? Era falta de Deus, essa pessoa estava com surto psicótico. Eu vou dizer para você que, na verdade, os transtornos psiquiátricos, eles são fatores de risco, sim, para o ato suicida. Mas nem todo mundo que tenta ou comete o suicídio tinha um transtorno mental, né? São fatores de risco, os transtornos mentais, mas eu posso dizer para vocês que, segundo algumas pesquisas que já foram muito bem fundamentadas e estabelecidas pela comunidade científica, a gente percebe que é praticamente igual o número de pessoas com transtorno mental e as pessoas da população em geral que não possuem transtorno mental no que diz respeito à tentativa e à execução do ato suicida. Algumas pessoas, é importante falar, que a gente recebe na ala psicossocial, após uma tentativa de suicídio, nem todas elas tinham algum transtorno mental estabelecido, diagnosticado ou que vinha em tratamento. Algumas relatam que passaram por uma situação emocional bastante severa, né, que não se sentiram
desesperançosas, que não conseguiam se sentir capazes de reverter aquele problema que estavam vivenciando, e aí, por um ato impulsivo, né, sem impensado, acabaram tendo a ideação e, no ímpeto, tentaram o suicídio, mas, quando retornam, dizem que não era isso que queriam, que, na verdade, não queriam se matar, não queriam acabar com a sua vida, mas foi algo impulsivo pela questão do descontrole emocional. Então, a gente percebe que tem muitos indivíduos que tentam, sem necessariamente ter um transtorno ali diagnosticado ou estar em tratamento de algum quadro psiquiátrico. Tá certo. João, assim, sei que agora tem muita gente perguntando, mas tem como saber o número de casos que acontecem no Brasil, no mundo? Existem estatísticas para os casos de suicídio no Brasil, no mundo, ou as localidades? Como é que a gente, por meio de números, pode identificar quais as regiões mais complicadas ou que apresentam maior número de suicídios? A gente tem uma certa dificuldade em estabelecer números em relação, né, ao ato suicida, porque não é um agravo de notificação compulsória. Mas existem dados da Organização Mundial de Saúde de 2014 que estabelecem que no mundo, né, cerca de 800 mil pessoas se matam por ano, que a cada 3 segundos um indivíduo tenta suicídio, que a cada 40 segundos alguém consuma o ato suicida, que para cada ato de suicídio consumado existiram de 10 a 20 tentativas, né? A taxa mundial de suicídio é de 13 por 100 mil habitantes, né? Já em relação ao Brasil, eu posso dizer a vocês que o Brasil é o 8º país em termos de consumação de suicídio. A taxa brasileira é de 6 casos para 100 mil habitantes, tendo aí uma proporção de 2,5 entre as mulheres e 7,5 para os homens. Então, a gente percebe que o ato consumado pelos homens é 3 vezes maior do que em relação às mulheres. Então, diariamente, no Brasil, há uma média de 28 a 32 suicídios consumados, que é algo bastante significativo. Nossa, né? Muito alto, né, o número. E, às vezes, assim, a gente falando aleatório, né? Ah, não, suicídio e tudo. Mas, quando você para analisar assim, números, quantidade, é muito alto, né, João? Assim, agora a gente falando um pouquinho de Marabá, né, em relação a esses dados. Como eu disse, não é um agravo de notificação compulsória, mas a vigilância epidemiológica acaba notificando, né, os óbitos. E aí, no SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravo de Notificação, nós temos aqui em Marabá, de 2019 até agora, o mês de setembro de 2020, em torno de 35 casos de suicídio, né, consumados mesmo. Então, desses 35 casos, 22 foram por envenenamento ou alta dosagem de algum tipo de medicação. E 13 foram por outros meios. Aí entra o enforcamento, arma de fogo, né? Saltar de grandes alturas e assim por diante. Que seria essa pergunta que eu ia te fazer agora, é a seguinte: quais são os meios mais utilizados para a execução da tentativa, né, do suicídio? Quais são esses meios? Assim, a gente não está aqui para fazer alusão a nada, mas a gente precisa passar as informações, né? Então, quais são esses meios assim em que mais tem prevalência e que as pessoas mais utilizam? Esses meios assim eles são diferentes para o homem e para a mulher. Assim, no geral, as mulheres costumam tentar a execução do suicídio através de altas dosagens de alguma medicação ou do envenenamento. Já os homens, quando eles pensam, né, nesse plano suicida, eles já tentam executar através de arma de fogo ou do enforcamento. E talvez por isso a taxa entre os homens, né, do suicídio seja 3 vezes maior do que a das mulheres, porque o enforcamento e a arma de fogo elas são mais efetivas, né? Enquanto que, através do envenenamento e de superdosagem de medicações, isso pode ter uma reversão se alguém encontrar essa pessoa e levar ao hospital e ter assistência de lavagem gástrica, toda a assistência necessária diante da intoxicação, né? E então há essa diferença entre homens e mulheres
pelos meios que eles utilizam. Acredito, devido aos meios, há mais fatalidade nos homens, igual tu está explicando, né? É rica a instrução que está sendo dada aqui agora, João, porque, baseado nessa instrução, proporciona até para as pessoas do convívio que possam estar mais atentas com alguém que esteja passando por algum transtorno e esteja tendo acesso, no caso de mulheres, por exemplo, meio mais comum, como tu disse aqui agora, a respeito de intoxicação por medicamento ou por veneno mesmo. E nos homens, os familiares ou os amigos observarem em caso de transtornos, apresentarem ou darem sinais de algum local que possam eventualmente proporcionar um enforcamento, até arma de fogo. Isso dá para quem convive meios de prevenir também, né? Agora, uma pergunta que eu quero fazer, João, assim, existem muitos mitos a respeito do tema suicídio. Tu convive nessa área, trabalha na parte da assistência psicossocial. Deve ter muitas fábulas ou mitos também nessa área também. É verdade isso? Sim, existem muitos mitos relacionados ao suicídio. Por exemplo, alguns eu considero mais importantes, como o fato de que o indivíduo que ameaça, né, ou que fala sobre essa ideação suicida jamais vai consumar, né? Usando sempre aquele ditado, cachorro que late não morde. No caso do suicídio, isso não é uma verdade. Pesquisa demonstra que 90% das pessoas que consumaram, que realizaram o ato suicida, na verdade, de alguma forma avisaram que estavam pensando nisso, né, e que, de alguma forma, iriam fazer. Então, é muito importante identificar nesses indivíduos frases do tipo, eu não sirvo para nada, a minha família vai ser mais feliz sem mim. Né? Então, esse é o primeiro mito, né, de que quem vai executar o suicídio não avisa. O segundo é a questão de que a gente não pode comentar sobre o suicídio com aquela pessoa que a gente percebe que, de repente, queira cometer o ato. Na verdade, é positivo que a gente converse com a pessoa. Se a gente identificar um amigo, um conhecido, alguém do nosso trabalho que a gente percebe que está triste, que, de alguma forma, deixa escapar que está pensando na sua morte, se isolando, né, que quer cometer esse ato suicida, a gente precisa chegar com essa pessoa e tentar promover uma rede ali de confiança, né, uma rede de apoio para essa pessoa. Conversando, falando sobre os problemas, mas também tentando mostrar que existem soluções para esse problema, apresentando os serviços que podem contribuir positivamente nesse sentido. E a esperança, né? Também. Sim, mostrando. E aí entram diversas situações em jogo, né? Como a própria espiritualidade, a questão da atividade física e os serviços assistenciais mesmo, né? Porque, às vezes, a pessoa que está com pensamento suicida necessita de tratamento e medicamentoso. Então, é importante conversar. Agora, sim, eu só sugiro que, se a pessoa não tiver segurança para falar sobre, se a pessoa achar que, de repente, vai conversar com o indivíduo que está pensando no suicídio e achar que, de repente, vai falar uma bobagem, que vai acabar atrapalhando, é melhor que não fale. É bom demonstrar que está próximo, que quer ajudar, né? Se oferecer para procurar um serviço, né? Mostrar que está ali perto, né? Que está interessado na história, e tentar buscar essa ajuda externamente, né? Para que, de certa forma, se ela não tiver segurança, não venha acabar incentivando ou criando situações que possam proporcionar que esse indivíduo venha executar esse plano suicida. Que, às vezes, uma palavra, né, ali meio desconexa acaba fazendo com que leve para o outro lado, no caso, né, da história. Justamente. Né? E aí, se não sabe o que falar, é melhor que não fale, né? Mas se coloque para ajudar e esteja ali presente. Verdade, gente. Não sei o que eu faço aqui, que ainda tem um monte de pergunta e a gente já está encerrando aí o segundo bloco. Eu vou deixar a pergunta para o João responder no próximo bloco a seguinte. Uma pessoa que faz uso de substâncias como álcool e droga, podem, de alguma forma, isso facilitar a depressão, o suicídio? E o João vai responder isso no próximo bloco. Fique aí, não saia daí. Fique ligado no programa Missão Saúde na TV.